dia, boa tarde, boa noite. E o frio no Rio Grande do Sul, hein, gente? Meu Senhor, mas a gente precisa ser agradecido a Deus pelo frio, pelo calor, por todo o clima, porque independente de qualquer coisa, né, o Senhor tem tudo ao seu controle, nós cremos nisso e a gente quer dar boas-vindas para você, seja muito bem-vindo ao nosso MBCVcast. Eu falo do Ministério Batista Cristo e a Vida de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, e hoje nós vamos entrevistar alguém muito especial. Como eu sempre falo, na quinta-feira à noite a gente traz alguém que tem um testemunho, que tem uma vivência, né, ou que nem o caso de hoje, né, nós vamos dar alusão a uma data muito importante. E eu quero convidar você a ficar com a gente, curtir nosso programa e compartilhar com alguém que você conheça, se você acha que esse conteúdo vale a pena. E eu quero conversar hoje e dar boas-vindas para o Cristiano Goulart. Seja muito bem-vindo, Cristiano. Bom dia, tudo bem? Nós estamos aqui, queremos falar um pouquinho com o Cristiano sobre o caminhoneiro. Você não tem muitas perguntas? Com certeza você tem, porque a gente vê o caminhão hoje nas estradas, ele é notório, e quando é feita alguma greve nacional para o país, para mesmo, né? E a gente tem 3 datas aí que vem à frente. Nós temos o Dia do Caminhoneiro a nível nacional, nós temos o Dia do Motorista de Caminhão, enfim. São várias datas que se comemora e a gente trouxe o Cristiano aqui para a gente conversar um pouquinho sobre isso e ouvir um pouquinho sobre as nossas dúvidas também. Então vamos lá, Cristiano. Quanto tempo faz que você... Quando você começou? Com que idade você começou isso aí? Eu tinha... Na verdade, eu comecei desde pequenininho, né? Que vem de berço. O meu pai tinha caminhão e eu queria estar na volta. Queria, que nem aqueles gurizinhos que lavam o carro. Queria lá... poder dar uma volta, né? Dar uma voltinha na quadra. A gente lavava o caminhão, limpava por dentro pra dar uma volta. Isso aí, deixa eu ver, eu acho que eu tinha uns 10 anos. Em torno de uns 10, 12 anos. E aí foi alimentando isso dentro de mim, né? Daí eu comecei a viajar, eu tinha 20 anos. 20 anos eu comecei a viajar. Fazem 17 anos já isso. E quando... Eu ouço falar de alguns motoristas de caminhão, caminhoneiros, né? Que é um vício. Tu vai, é uma liberdade que não é liberdade, mas é tão bom. E o que eu mais gosto é, tipo assim, que hoje eu tô aqui, por exemplo, estamos aqui em Novo Hamburgo agora. Dali 2 horas eu tô lá em Torres, dali 5 horas eu tô lá em Florianópolis. E hoje eu acordei no Rio Grande do Sul, almocei em Santa Catarina e dormi no Paraná. Tipo assim, é uma coisa tão louca que tu começa a viver isso que tu quer. Hoje eu quero ir até tal lugar. Então, pra mim, esse é o vício, sabe? Tipo, tu tá na rua, tu poder, vou almoçar agora 1 hora, não, almoçar às 2. Também tem os céus prontos, tem os contos, não, hoje eu preciso sair às 4 da manhã. Pra mim atravessar um lugar que tem restrição, porque tem muito disso, né, caminhão? Tem muita restrição pra rodar. E isso eu fazia o quê? 17 anos, eu parei, voltar de novo, sabe? É isso, tu não consegue, com quem tu conversa, não, isso aí, daqui 2, 3 anos ele tá de volta. E é bem assim, pode conversar com grande parte dos motoristas que muitos tentam, sabe? Mas quando vê, tu olha, voltei. E o legal de a gente falar com o Cristiano hoje, gente, é porque ele já foi motorista, ou é motorista, né? É caminhoneiro, anda pelas estradas, também já foi gestor de outros caminhões, né? E volta de novo para ser caminhoneiro, né? Então é uma coisa assim bem interessante. Eu tenho a impressão, assim, Cristiano, que é como se fosse assim, uma nação. Sabe assim, aquela coisa com identidade, com maneira de conversar, com alguns hábitos bem peculiares, que a gente vê nas estradas. Na verdade, eu como assistente, eu morro de medo de caminhão, né? Porque o caminhão, ele vem assim, ele é muito grande, ele vem em cima de ti, não quer nem saber. Poucos são gentis, mas tem os gentis também, né? Que te dão sinal quando você tem que passar, quando você não pode passar. Isso aí é muito legal, né? Mas essa vida, assim, a gente poderia te chamar de uma vida meio cigana? Cigana não digo, mas uma vida tipo aventureira, né? Pois é. Tipo assim, é uma identidade que cada um carrega, até
a senhora falou ali, cada um se conversar grande parte vai ter um apelido. Entendeu? Todo mundo tem um apelido. Qual que é o teu? O meu na estrada é Costela. Costela? Sabe, começou desde o início, né? Um hábito que eu tinha de falar assim pros outros, aí meu pai olhou assim, eu começava a chamar ele, inclusive, né? Tá, Costela, daí tu fica bravo, entendeu? Daí que pega. Daí fica tipo como é que a gente fala? Um QRA. O QRA Costela, assim. O Costela, se tu perguntar pelo meu nome formalmente hoje, inclusive na empresa que eu trabalhei, e tem um vínculo ainda, eles nem vão saber. Muitos não vão saber, o Cristiano Goulart. Quem que é esse cara? O Costela. Tá, o Costela. Assim. É tipo assim, então traz essa identidade, tu vive dessa forma, tu tem esses momentos, tipo, que tu comentou ali, de horário, de tudo, sabe? Não é uma coisa muito padrão, não tem... Que nem chegar numa empresa, 8, 12, assim, não tem isso. Uhum. E sobre ali, motorista ser camarada, eu procuro ser no trânsito. Eu procuro ser. Mas às vezes a gente sabe, porque o caminho é muito grande, né? E às vezes as pessoas acham assim, esse cara tá fazendo coisa errada. Não, às vezes não é isso. Às vezes tu não enxerga mesmo. Por exemplo, o caminhão tem muito ponto cego, entendeu? E às vezes o carro mesmo, ele se enfia ali numa posição ali que tu não consegue ver ele. Então, muitas vezes, ou algumas vezes, não é por mal. Daí tu tá indo assim, quando vê, tu sente. O caminhão, ele é muito bruto. Então, tu não tem aquela sensibilidade de encostou, não. Tu vai indo, quando vê, tu só sente quando o negócio tá grande mesmo. Aí tu vê, tu pegou o carro. Daí o cara sai bravo, entendo também, né? A gente entende. Mas tu vai ver, se tu sentar lá onde o cara tá, ele tá bem no ponto ali onde tu não enxergava ele. Uhum. Sabe? Isso acontece bastante, sabe? Às vezes não é da vontade da gente. Mas acontece. Então, várias coisas que a gente começar a falar, sabe? Tem muita diferença entre dirigir o carro e dirigir o caminhão. Ainda mais um caminhão de 20 metros, de 30 metros. Eu acho que, meu Deus, pra manobrar, pra entrar nos lugares, absurdo. Sim, e aí, tipo assim, daí às vezes eu falo pra Nina, né? Até ontem eu falei pra ela, Nina, tu sabe quando tá vindo um carro de cima, um caminhão de cima e um de baixo, quem tem que parar se não tem espaço? Ela fala, quem tá descendo tem que parar. Porque, tipo assim, geralmente as pessoas não entendem, principalmente se for caminhão, né? O cara tá subindo, pesado, por exemplo, 50 toneladas. Daí quando vê, o cara mete o carro. Deu, já era, às vezes o caminhão nem arranca, daí o que acontece? O outro vai passar e vai dizer, esse caminhoneiro aí parou onde não era. Mas não, na verdade, ele foi forçado a parar, e aí quando vê, parou tudo, ninguém passa mais. É umas coisinhas, uns detalhezinhos, né? Mas que se tu soubesse no trânsito, faria diferença. Deve ter 1000 histórias, né? Qual foi a tua pior história? Tipo de... Qual o momento que tu sentiu medo até da morte, vamos dizer assim, né? Livramento eu tive vários. Mas assim, acho que de morte, sim, nenhum. Mas uma vez eu tava indo na Gorda, né? E eu ainda nem era cristão. Daí eu parei no posto e pedi pro cara assim, viu, eu consigo passar daqui? Tava indo por cima e dizem que tem um caminho dali. E aí eu parei no posto, passa, choveu, não passa, pode ir de boa. Então tá, aí eu fui. Eu subi e o caminhão não foi. Era chão. Daí eu, não, vou tentar de novo. Quando eu voltei, o caminhão começou a escorregar assim no chão, né? Tá molhado, lógico. E aí quando eu vi, ele barranqueou assim. E ali eu fiquei. Isso é uma das histórias. Eu fiquei parado, não tinha o que fazer, não tinha recurso, não tinha nada. Daqui a pouco passou alguém, aí chamou uma máquina, daí que a gente foi sair, sabe? Então, tem muito disso, né? Essas histórias, assim. Outra vez também eu fui pelo... A maioria é quando tu não tem recurso, porque hoje ainda tem a tecnologia, né? Quando eu comecei... Sim, tu chama via celular, né? Tem bastante internet e tal, mas quando eu comecei não tinha que ver um mapa e eu nem sou tão velho assim, né? Tinha que ver o mapa ali, tinha que perguntar, tinha que, tipo, saber quem já foi no lugar. Então, às vezes, tu ia assim, meio que no intuito e dava na trave. E aí tu tinha que achar um recurso, pegar carona às vezes pra ir até o recurso, pra conseguir sair de onde tu tava. Enfim, é uma aventura mesmo. Eu acho que isso que também faz o cara gostar, né? É uma aventura, né? É trio. Quando tem, tipo, até eu tava com o caminhão na oficina, o cara disse, vai, tira uma casquinha. Vou então. Eu ia de carro, sabe? Então é uma coisa que te move, é um desafio a ser superado toda a vida, toda a viagem. Nada, nunca vai ser igual. Nenhuma viagem vai ser igual assim. Tu vai sair daqui de Novo Hamburgo e digamos que tu vá a Florianópolis. Não vai ser. Pode ir todos os dias. Não vai ser. Cada uma pode te dar alguma coisa diferente. Uma experiência nova, exatamente. É muito bom, eu gosto, não tem. E tu é casado, né? E como fica essa questão da família esperando? Isso é
Acho que isso é a pior parte. Acho não, é a pior parte. Eu até falo que, às vezes, quando tem oportunidade, que mais guerreiro que o homem que sai é a esposa que fica, né? Porque, por exemplo, eu fiquei, bem dizer, 15, 14 anos, assim, viajando direto. Eu tenho um filho que vai fazer 18, eu nem vi ele crescer, dá pra se dizer, né? Eu vinha, voltava. Então, quem fez essa parte foi minha esposa, né? Então, ali, a educação... claro que a gente participa, né? Hoje com o celular participa muito, mas essa parte, assim, eu glorifico a Deus muito pela vida dela, porque ela, nosso filho hoje tá encaminhado e tal. Tem um pequenininho hoje, assim, vai fazer 2 anos já, mas a mulher, ela... Porque os dois têm que estar alinhados no mesmo propósito, sabe? De ambos, porque a gente vê nos comentários, muitos vão dizer, a caminhoneira tem muita fama, sabe? Essa é a próxima pergunta, então, nem fala ela. Os dois têm que estar alinhados no mesmo propósito, né? Porque senão não vai, tanto de um quanto do outro, né? Porque, por exemplo, imagina, se a minha esposa, ela pirasse, não, porque ele nunca tá em casa, a parte ali, né, da casa, dos filhos ali, esse auxílio, ia... Vim pra mim, eu também não ia estar nem aí, né? Ia ser não ia fluir, não ia dar certo. Então batalha constante daí, né? Constante. Então é desafiador. O cara fica fora, tu não vê o crescimento, tu acompanha de longe. A melhor parte é quando tu chega em casa, assim, sabe? Tu chega em casa, aquele abraço fervoroso, como tá. E a pior parte é quando tu sai, que tu tem que ir, né? Vou ter que ir. Eu mesmo, por último, era uma briga pra sair. Era uma briga. Toda vida que eu tenho que viajar é uma briga, né? Eu até falo pra ele, eu vou sair, como eu moro em Parobé, e eu carrego muito em Canoas e Montenegro, hoje eu vou sair com as minhas roupas prontas, que de lá eu não volto. Porque se eu voltar ali, vou ficar pro almoço. Quantas vezes? Não, vou ficar pro almoço. Daí almoço 2, 3 horas. Não, vou ficar pra janta. Daí quando vê, você é amanhã 5 horas. Quando vê, é 7 horas. Porque não dá vontade de sair da volta da casa, assim, porque tu ficou muito tempo fora, né? Sim. É isso, mais ou menos. Em geral, né, não sei, acho que é a dúvida de nós. Em geral, qual é o tempo? Existe um tempo determinado? Ou, por exemplo, vamos dizer assim, tu tá falando aqui, Florianópolis, Curitiba, ali dá pra fazer até bate e volta, né? Mas, por exemplo, se tu pega uma carga que é pro outro lado do Brasil, tu vai demorar muitos dias pra chegar, tu vai lá, entrega a tua carga, alguns ainda esperam ter outra carga pra voltar. Como é que funciona isso aí? Isso tem dentro do segmento tem várias formas de trabalhar, né? Por exemplo, empresa... geralmente elas têm filiais e vai de filial a filial, ou filial a entrega, volta a filial, trabalha assim. O autônomo, vou falar um pouco do autônomo. O autônomo mesmo, hoje, ele tem conhecidos meus, por exemplo, que faz só a linha aqui, o bate-volta, que é São Paulo. Tem insiders, vão Canoas, Porto Alegre, São Paulo, vão e voltam. Aí descarregam, ficam guardando, já tem os contatos, já, né? As transportadoras que são fidelizadas, já dá pra dizer, ou agregado. Daí eles ficam esperando, vão e voltam. Aí dá uma viagem de 3 a 4 dias, assim, indo e voltando. Tem gente que carrega mais pra longe, sobre Minas, Goiás, vai e volta, já dá uma viagem de uma semana, 10 dias. E tem gente que nem eu, e muita mais, além disso também, que carrega daqui pra São Paulo, não tem volta, sabe? Por exemplo, vai dando um giro, carrego daqui, por exemplo, mês passado que o meu carregou em Canoas, aí foi Canoas, ele foi a Minas ele voltou em São Paulo ele foi lá no Piauí, Teresina ele foi no Mato Grosso ele foi no Mato Grosso, mais pra frente no Mato Grosso, e aí do Mato Grosso ele veio a Santa Catarina veio no Rio Grande do Sul, fez um giro, e se deu 30 dias. Sim, 30 dias, entendeu? Então... Não tem... Depende muito pra quem tu vai trabalhar e com quem tu vai trabalhar. Porque, tipo, vai ter gente que só vai voltar, vai ter gente que vai dar giro. Eu na forma que eu trabalho hoje, eu vejo muito como tá o mercado, assim, como tá a situação. Por exemplo, se aqui embaixo não tem carga, eu já fico lá pra cima, né? Lá em tal lugar, o que manda pra nós, eu puxo maquinária agrícola, o que manda é muito a safra, né? A safra, tá saindo lá, tá saindo grão, por exemplo, lá no Mato Grosso, o preço tá bom, aí tu vai. Às vezes tu vai, o preço tá ruim também, e aí tu te obriga, porque já foi? Tá lá, né? Então, não tem o que fazer. Mas e tu vai, tá tendo carga lá, aí de lá tu vai pra outro lugar que tem carga. Sempre procurando ver como é que tá, pra não, tipo, chegar num lugar, e às vezes acontece, chegar num lugar, não tem nada. Por exemplo, tem um caminhão lá em Brasília que lá não tinha nada de carga. Tive que ir vazio até Goiás, ali uma parte, pra carregar pra ir pra Minas agora. Tipo, é assim, então, eu viajando, eu já fiquei 72 dias fora.
Tem gente que fica mais. Tem um amigo meu aí, um conhecido de um rapaz que eu cuidava dos caminhões dele, ficava 90 dias, 120 dias. Então é muito... Essa parte é a mais desafiadora do negócio. Rotina não existe. Não, até tu tem rotina diária, mas tu não tem uma rotina tipo... como é que eu posso explicar? No mesmo lugar, sabe? As mesmas coisas no mesmo lugar, não, mas rotina diária assim, tu acorda, por exemplo, tem gente que acorda todo dia 4 horas, é tradicional, faz o chimarrãozinho, quando é 5 horas arranca, ou antes, sabe? Aí para também, tem não é uma semi-rotina, eu falo, uma rotina assim, tipo, cotidiana de tu chegar todo dia nessa mesinha aqui, botar tua cuia aqui, não, assim, não tem, não, até porque tu nunca tá no mesmo lugar, né, é bem complexo. Eu acho que enriquece bastante quando você sabe aproveitar a oportunidade de estar com pessoas diferentes, com sotaques diferentes, com comidas diferentes, né? E como é que funciona, Cristiano, que eu vejo bastante pela estrada, né? É quando o caminhoneiro para e ele tem uma coisinha do lado do caminhão que ele faz comida ali mesmo. Então vocês todos têm que saber fazer comida. Grande parte. É bom, né? É bom porque tem muitos que não fazem, né? Mas grande parte faz. Até porque hoje, às vezes, principalmente esses que fazem viagens mais longas, que vão para lugares mais, tipo, diferentes, tem que ter. Precisa ter não é algo supérfluo, é uma necessidade. Porque tu chega, às vezes, nos lugares, por exemplo, tu chega num lugar, o cara tem uma baita de uma empresa e não tem espaço para mim almoçar. Eu não posso almoçar. Tipo, o motorista não pode. Daí tu tem que ter o que tu fazer ali. Por exemplo, mas se tu vai autônomo, né? Acho que acontece isso mais com o autônomo. Tu vai para entregar uma carga e tu chega no meio da madrugada. Fica esperando a empresa abrir. Fica. Não, é um horário comercial, né? Muitas tem, algumas trabalham 24 horas, né? Daí tem os 3 turnos, mas grande parte, a maioria das 7 às 6, umas vai até às 8, a grande parte é esse horário. Outras, tipo baú, esses segmentos, tem algumas que daí, tipo, é mais o Mercado Livre hoje, que tu vê, tu compra um negócio hoje, amanhã já tá aqui, né? Essas bases deles já tem são os 3 turnos, então o caminhão encosta ali, tem horário, tipo, às vezes carrega só de noite e descarrega só de noite. Mas no geral, pra gás de baixa, graneleira, é mais horário comercial, assim. Aí tem que esperar, né? Mas daí tu vai mais cedo. Por quê? Porque é vez de chegada, né? É igual postinho antigamente, tu tinha que ir bem cedão pra, tipo, ser um dos primeiros. Pegar a ficha. Mas é bem assim. Aí tu vai lá, sou o primeiro, daí pra te descarregar, pra te poder, olha só, é uma coisa que, né, mas tu quer descarregar no dia pra te carregar no mesmo dia, pra te conseguir dar o giro, porque às vezes tu perde um dia, isso vai gerar pra ti uma semana. Por exemplo, tu perdeu chegou num lugar pra descarregar na sexta, aí tu chegou meio-dia, não descarregou, aí tu ficou sexta, sábado, domingo, até a segunda, 4 dias. Aí se no mês ficar 3 dessas, tu perdeu 12 dias no mês de trabalho, né? E aí tu não teve faturamento, tu não ganhou. Então eu quando viajava, eu carregava e dormia na porta do cliente, chegava 3, 4 e ficava lá. Tem o risco, né? Porque muitos lugares não tem estacionamento, e a gente sabe na rua como que é hoje. Mas a gente ia e corria, né? Financeiramente vale a pena. Vale. Pra mim vale a pena. Tá, agora a gente vai entrar nos assuntos delicados. Tu é cristão, o Cristiano, ele frequenta o MBCV da cidade de Parobé, né? E aí tem os desafios como cristão, né? Mas me diz uma coisa, o caminhoneiro, segundo as pesquisas, é a profissão que mais acaba casamento. Porque, segundo as pesquisas, o caminhoneiro sempre ele é infiel. O que tu me diz disso? Isso é uma verdade, né? É uma verdade, não tem como a gente dizer que não. E aí eu torno a falar, volta naquilo que a gente tá comentando, né? Sobre o casal tá alinhado, né? Tudo parte, falando agora já biblicamente, tudo parte do alinhamento em Deus primeiro, né? Porque hoje se tu vê o padrão do mundo é esse, independente da profissão, né? Eu conheço casos que dentro de uma empresa, mulher e marido trabalham junto e, tipo, dentro da mesma empresa, mulher e marido se traem
sabe? Então, depende muito da pessoa, mas claro que a profissão, ela é famosa por isso, né? No caso, o caminhoneiro. Porque tá sempre indo e Isso. ninguém sabe onde tá. Não, e daí tu vê, né? Aí tem as séries que tipo, teve aquela vez, que teve Pedro e Bina e tudo vai, né? Vai fomentando isso, é verdade, acontece. E acontece mesmo, então, eu falando de mim, é um alinhamento, né, entre a esposa e o marido, os dois têm que estar no mesmo propósito. Se tu não tem propósito nenhum, se tu sai pra viajar, pra curtir a vida mesmo, vou ir, ninguém... Pra aventurar, disse. Vai acontecer, porque tu tá na rua, as propostas vêm na mão, tanto pra droga, quanto pra mulher, quanto pra tudo, vem na tua mão, entendeu? Eu ia te perguntar sobre isso, a questão de drogadição também é sério. Também, vem na tua mão, vem tudo na tua mão, porque tu tá na rua, tu para, por exemplo, tu vai lá pra um porto lá, tu para num lugar onde daqui a pouco e aí, motor, quer alguma coisinha hoje? Tu não precisa nem procurar. Então, isso acontece, vai depender muito dos teus princípios e valores que tu tem, né? Tu tem que ter, depois que eu entendi, estabeleci princípios e valores e não quebrei mais sobre isso, porque não é esse alinhamento. Por exemplo, imagina, minha mulher tá lá, cuidando dos meus filhos, né? Ela tá lá cuidando da casa, daqui a pouco fica doente, leva lá e eu tô aqui, tô trabalhando. Mas não me dá o direito de pensar que eu tô trabalhando. Não tem, ninguém vai ver, eu vou sair com outra mulher aqui. Não me dá esse direito, porque é o preço que ela tá pagando, então eu preciso pagar um preço também, entendeu? Preciso pagar um preço pra depois chegar em casa e ali a gente se encontrar de novo e a gente, no caso, ter o nosso momento. Não isso antes. E não adianta, isso vem... Trazendo um pouco o Romanos 12 fala, é o padrão do mundo, entendeu? A gente não pode se cada motorista que começar se amoldar o padrão que todo mundo faz, vai acontecer. Que é a maioria, penso eu. Grande parte, muitos que não, né? Tu conversa e tal. Mas pela fama, inclusive, grande parte tu vê, principalmente os mais novos. Eu comecei com 22, então também eu trouxe isso comigo, entendeu? Quando eu comecei, tudo era festa, sabe? Tudo era festa. E depois que tu vai amadurecendo, tu vai entendendo, né? Que tipo, não é só isso. Até porque, imagina, tu trabalha... Vamos dizer que tu ficou 10 dias, aí tu faturou um X valor, né? Daí tu ganhou, daqui a pouco tu vai chegar em casa e agora eu vou fazer alguma coisinha na minha casa. Tu vai olhar, tu não tem dinheiro, porque tu gastou tudo na estrada. Gastou na estrada. E acontece muito, né? Não tenho dinheiro, tu vê, mas por que gastei na estrada? Né? Hoje, claro, tudo tá mais alto custo, mas antigamente não era tanto, e tu chegava em casa e não tinha dinheiro. Deixava, sabe, em lugares que não deveria. Bebida, droga, mulher. Hoje é menos, hoje tem essas leis. Antigamente mesmo, eu não sou tão velho, falei, mas se tu conversar com uma pessoa mais antiga, mais velha que eu, antigamente nos postos, assim, tinha muito, sabe? Hoje não, os postos não permitem e tal, é mais discreto, mas ainda tem, né? Ainda tem a rede social que se encontram, né? Marco. Então quem começa, até o meu conselho é quem começar focado, né? Focado na onde tu quer chegar, não em prazer, porque isso aí vai passar, e daqui a pouco tu vai ver que não valeu a pena pelo preço que a tua esposa pagou, pelo teu, daí tu vai olhar, meu filho ali hoje eu olho meu gurizinho vai fazer 18 anos. Ele olha assim, poxa vida, imagina se a Nina não fizesse o que ela fez, não educasse como educou, pensasse assim, ele vai se criando ao natural, não estaria encaminhado, estaria hoje talvez, sei lá, não sei ainda, né, mas eu olho, o papel de mãe foi feito, porque dá pra dizer literalmente que ela que educou ele, assim, sabe, porque eu fiquei 15 anos, então aquela parte ali, comecei, ele tinha 2, 3, eu parei, ele tinha 15, sabe, então, é isso, é essa parte do motorista sair trair a esposa, é isso que eu penso hoje, sabe? Tem que estar os dois. E a mulher também, né, pastor? A gente fala do homem lá fora, né? Mas a mulher também, da mesma tá sozinha em casa, né? Na verdade, se torna um círculo, né? Porque se ela desconfia que ele trai, ela também pensa, deixa ele sair. Sim, aí daí quando vê, daqui a pouco tu tem uma amiga, que, né, a mulher tem uma amiga, mas tu não sabe o que ele tá fazendo lá, já põe a sementinha, vamos ali na festa tal, não vai dar nada, mas ele sabe, uma coisa puxando a outra, puxando quando vê, deu. Um abismo chama outro abismo. Tanto pro homem quanto pra mulher, é verdade. Pros dois lados. Então, o mais importante de tudo dentro dessa profissão é os dois estar alinhados no mesmo propósito, né? O casal, eu vou trabalhar
E a mulher, não, eu vou ir, vou cuidar dos filhos, vou ajudar. Hoje muitas mulheres trabalham também. Então, isso ajuda que, tipo, não fica vazio, né? Tá ali, tá ocupado, e o homem tá ocupado. O que vai fazer depois a diferença é no tempo livre, você vai continuar focado. E hoje também tem muita mulher que viaja, né? Tem bastante. Vamos falar sobre isso. Tem mulher motorista? Bastante. É. Eu conheço algumas que viajam, que pegam junto, sabe? Que fazem, tipo, o que o cara faz. Tá, mas não é um serviço pesado isso? Depende do segmento, né? Porque, por exemplo, eu conheço uma menina que trabalha ali na troca, eu trabalhei ali, que ela trabalha no Cider, sabe? Uhum. Então, ele não é um serviço leve, mas é um pouco menos pesado. Que, por exemplo, trabalhar numa grade de baixa, que tu tem que mexer com lona, mexer com tampa ali. O Cider, tu abre a lona, não é tão leve, mas tu abre a lona e joga a cinta tá tudo certo. Então é um pouquinho mais, facilita um pouco mais, entendeu? Tem mulheres que trabalham no baú, que só abre a porta atrás, e aí o pessoal descarrega. Claro que se tiver que botar a mão mesmo, por exemplo, cheguei no lugar, o cara chega, que acontece, né? A pessoa chega no lugar, costa ali, e aí o cara diz assim, quem que vai descarregar tu? Ou um chapa. Mas ninguém me falou nada. Mas é assim aqui. E aí, às vezes, ou tu sai pra fora e procura alguém, ou tu mesmo descarrega, né? Dependendo que, às vezes, se é coisa pouca e leve, tu faz. Agora, se é pesado, tu vai chamar alguém, né? Mas mesmo que seja leve, Cristiano, um caminhão é muita coisa pra descarregar. Um dia o cara falou assim pra mim, eu carregava açúcar de sacada 50 quilos, né? Daí eu via, parecia tão fácil, e tava devagar a produção ali. Deixa eu ver se eu consigo. Tá, sobe aí. Daí eu subi. Quando eu botei a mão aqui, botei a mão aqui no saco, que tipo, a gente pensa que é fácil, né? Parece tão leve, mas 50 quilos, quando o saco caiu o mesmo peso aqui, meu pescoço entortou aqui, e eu já larguei o saco assim, eles começaram aí. Porque, tipo, tudo tem um preparo, né? Eu fui ali pensando que era barbado. Então, imagina eles carregar 32 toneladas daqui. Mas é isso que eu tô dizendo. Pode ser 1 quilo, mas 1 quilo de 32 toneladas, lá pelo 10º quilo, tu já tá assim, não aguento mais. Mas cada um, né? Mas é legal a gente saber disso, né? Que eu acho que as mulheres também, elas procuram... essa aventura que tu fala, né? Essa coisa de não ter um patrão em cima, de não ter alguém coordenando, dizendo teus horários, assim. E outra coisa que eu ia te perguntar, as viagens, elas podem ser sozinhos ou ela pode ser acompanhada? Tem empresa que não permite, né? Não, mas eu digo assim, tu tem um auxiliar. Daí sim, daí se é da mesma empresa, daí tudo certo. Agora eu digo acompanhar, levar família, assim... Só se tu for o proprietário. Isso, tu assume o risco, dá pra se dizer, entendeu? Tu assume o risco, porque, por exemplo, daqui a pouco... meu caso, não tem o risco, né, do trânsito e tal, mas não tem um problema, não vou ter problema se acontecer qualquer coisa, porque é tudo minha família e o caminhão é meu. Tu já viajou com eles? Bem pouquinho, minha esposa nem gosta. Porque é desafiador pra mulher. Até eu vou falar um pouquinho disso. Porque tu chega nos postos, os banheiros não são muito limpos, entendeu? Pra tomar banho, etc. Pra usar o banheiro. Daí tu procura os postos melhor. Claro que tem, né? A gente sabe que tem. Mas daqui a pouco tu não conseguiu chegar naquele posto. Às vezes chega numa empresa, a empresa... Hoje mais, né? Mas antigamente era bem menos. Elas não estavam preparadas pra receber a mulher, entendeu? Era só o homem. Né? Até tem uma vez que a gente ficou lá numa empresa lá em São Paulo, a Nina foi junto. E eu tive que ficar no banheiro cuidando... pra nenhum homem entrar, porque ela tomou banho no banheiro dos homens, porque não tinha banheiro feminino. Então, tipo assim, por isso que ela, olha, dá pra contar na palma da mão às vezes que ela foi. E bem pouquinho. Então, mas aí se fosse eles junto comigo, o risco é meu, porque o caminho é meu. Agora, se, por exemplo, é um funcionário, trabalha pra alguém, o risco é do patrão, né? Porque se der qualquer coisa, qualquer acidente, e a família achar que o cara tava errado, é passível dele se incomodar perante a lei, né? Porque o único que tá ali registrado é o motorista, entendeu? O resto não tem nenhum vínculo com o dono do caminhão, nada. Então, esse é o risco. Mas grande parte leva junto a família, sabe? Sabe que, principalmente agora nas férias de julho, tu vê muita criança, muita esposa, nas férias do final do ano. O pessoal se programa, tem um amigo meu que se programa, vai lá pro Nordeste lá. Aí larga o caminhão no estacionamento, fica 2 dias na praia, sabe? Que você sim. Vai aproveitando a oportunidade. Isso, se programa e faz isso. Essa parte é a parte boa. Agora, empresa mesmo, as grandes mesmo, é difícil. Não permite, empresa grande não permite. Olha aí, nosso tempo foi, gente. Mas não foi legal ouvir?
Porque você não tem essa vivência, né? A gente não tem essa vivência. E a gente só vê para eles passando por nós assim, e às vezes dando aquelas buzinadas na nossa ouvido, né? E agora a gente poder ouvir um caminhoneiro, eu acho que o que mais o Cristiano transmitiu pra gente aqui hoje foi esse sentimento, né? Quando ele fala de caminhão, quando ele fala de viagem, o olho dele brilha, né? Vamos lá, Cristiano, para nós encerrar. Vamos dizer assim, ó, que nós tenhamos aí na nossa audiência jovens que sonham, né? Porque a gente sabe que isso é muito sonho pra gente, né? Para algumas pessoas sonham com isso. Qual o recado que você dá para eles ser bem sucedido e não se corromper? O recado que eu dou é eles focar aonde eles querem chegar, né? Fazer com excelência e não se deixar levar pelas facilitações, pelas coisas que vão vir na mão deles, assim, porque vai vir muita coisa que não é boa. Tem muita coisa que não é boa, e isso não vai gerar crescimento, vai gerar só perca de tempo. Então que esse jovem que tem um sonho mesmo de viajar, esse sonho não seja para viver uma modinha, dá para se dizer assim, que é fazer com o caminhão bonito e usar droga e mulherada, não. Que seja mesmo para entrar de cabeça na profissão e virar um motorista profissional. Porque aquele que tá atrás do volante de um caminhão ou de qualquer veículo que transporte qualquer tipo de carga, ele é um motorista profissional. E é isso que a gente precisa passar, né? Para passar essa responsabilidade, passar que quem tá ali ele tá fazendo aquilo que ele foi preparado para fazer. Não entrar em cima de um caminhão e sair querendo andar por aí dando quebra de asa, querendo apertar carro, querendo fazer coisa que vai gerar uma consequência. Que busque o sonho, né? Eu também um dia tive esse sonho, eu consegui, alcancei, graças a Deus, ao meu pai que me ajudou muito também. E o que me manteve ainda na profissão é isso, é esse profissionalismo, é esse foco. Tipo assim, eu quero chegar a algum lugar. E ir pra cima. Não, porque muita gente vai chegar nos ouvidos deles e vão oferecer droga, vai chegar mulher, e tu vai ver que vai passar o tempo e isso não vai valer de nada. Agora, se tu focar mesmo, tu vai além, tu vai chegar onde tu sonhou. Meu sonho é ter um caminhão, é ter 2, é ter 3, é ter 4. Se o cara é focado, independente da profissão, e vai mesmo, consegue alcançar. Olha, que legal, obrigada por tu ter vindo aqui falar com a gente, e feliz dia, né, se você é caminhoneiro também, tá nos ouvindo, tá nos vendo na nossa audiência, feliz dia do caminhoneiro, do motorista de caminhão, enfim, não importa, né, qual que seja a tua condição, nós queremos celebrar esse momento junto com todos vocês, e que Deus possa estar abençoando, guiando, à frente de todos vocês, né, livrando de todo mal, de todo acidente, de qualquer coisa que possa tirar você do seu foco. Que Deus abençoe, até a próxima!